Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast. Está no ar o podcast que traz histórias incríveis de transformação, de superação, para que você que está aí do outro lado assistindo a esse podcast também faça as suas superações, passe pelas suas transformações. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, eu sou mentora de mulheres, eu sou criadora do método Poderosamente Mulher e fundadora do Movimento das Corajosas. No podcast de hoje, eu tenho uma pessoa muito querida, um profissional de primeira linha, que vai trazer um assunto muito interessante para nós. Pensa numa pessoa que, além de capturar a imagem das pessoas, ajuda as pessoas a transcenderem isso. Elas olham para elas mesmas com uma nova percepção. Uma pessoa incrível, já vou falar dele já já. Se você está aqui nesse podcast, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente publicar vídeos novos aqui e compartilha esse podcast, compartilha esse vídeo, porque as histórias que acontecem aqui nesse podcast, elas são transformadoras. Eu trago pessoas, empresárias, empreendedores, pessoas comuns, pessoas que vêm contar as suas histórias de vida e isso é muito inspirador. Então vamos ao meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Daniel Magalhães. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço pela oportunidade. Me chamo Daniel Magalhães, tenho 33 anos, sou fotógrafo especialista em retratos corporativos. Então eu trago a essência, trago o posicionamento dos empresários para os retratos aí que vai impactar, que vai posicionar eles no mercado, trazendo uma visão aí de uma imagem cuidada, uma imagem poderosa. Para as mulheres, eu trago aí o impacto feminino, né, que é essa questão da valorização, da essência. Então, as mulheres hoje no mercado, elas estão ganhando cada vez mais seu espaço e a imagem hoje, ela conta muito disso. Exatamente. Muito bem, Daniel. Ele já se apresentou, minha gente. Aqui está o Daniel Magalhães, retratista do mundo corporativo, especialista em retratos corporativos. Muito bom. Bom, se você me segue aí no Instagram, no YouTube também, né? Se de vez em quando aparecem umas fotos minhas maravilhosas aí, ele é o meu fotógrafo, ele que faz os meus ensaios. Eu respeito muito o seu trabalho, você tem um trabalho incrível, Daniel. Eu conheci o Daniel uns 2 anos? Quase 3 anos. 2 anos, foi logo quando eu comecei. Você estava em outra cidade. Eu estava em Valinhos, era outro estúdio, outro ambiente. Isso, e eu fui fazer o meu primeiro ensaio com você, assim, corporativo foi o primeiro. Foi o primeiro. E foi muito bacana, me conectei muito com você. Foi um bate-papo ali de 1 hora antes, né? E depois, 1 hora depois, a gente não ia embora, né, Daniel? Me deu um livro que eu gostei muito. Pois é, o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda, que fala sobre hipnoterapia para leigos. É maravilhoso aquele livro, não é, Daniel? Maravilhoso, fantástico. Aquele livro me prendeu assim que eu quero até ler ele de novo, né? Porque é um livro fantástico mesmo. Muito bom. Bom, nós já tivemos uma conversa prévia, eu e o Daniel. Então, hoje ele vai contar um pouco da história de vida dele, né, Daniel? Nós vamos entender um pouco como você chegou até o lugar onde chegou com esse trabalho bacana, incrível. Depois você vai poder falar do seu Instagram para as pessoas aqui, para elas se conectarem com você e ver o trabalho incrível que você faz. Você está de parabéns. Então, eu estou muito honrada de ter você aqui. É um prazer. E nós vamos papear agora. Vamos conversar, vamos dar risada, vamos relaxar, vamos conversar um pouquinho. Bom, Daniel, teve uma frase que desde a hora que a gente falou sobre ela, eu quero começar por ela. De onde vim até onde cheguei. Então, você me contou um pouco da tua história, lá da Bahia, né? De tudo, veio de uma família humilde, com dificuldades, e chegou até aqui. Eu quero que você conte um pouco para a minha audiência como é que foi esse percurso, de onde você veio até onde você chegou. O que te moveu, o que te trouxe aqui? Eu nasci na Bahia, né? Eu nasci numa cidade bem do interior da Bahia. É uma cidade onde a gente vive da agricultura. Lá o emprego de carteira assinada é bem difícil mesmo, só para quem sai para fora. Então, eu nasci na zona rural, né? E cresci com meus pais ali na roça, e a partir dos 10 anos a gente já começa a conviver nesse ambiente de lavoura. Meus pais levavam a gente quando era criança para a roça, a gente ficava brincando embaixo da árvore ali. E ali a gente cria as raízes, né? Sim. Com 10 anos ali eu já ajudava meu pai em muitas coisas na roça, então lá começa muito cedo. Lá os pais influenciam os filhos a trabalhar já cedo, então... É uma necessidade, né, Daniel? Então,
a gente vive disso. Então, a gente planta, a gente colhe. Sim. Lá um salário hoje padrão quem trabalha na prefeitura, por exemplo, ganha um salário mínimo. Então, não tem muito fora disso. Não tem muito futuro, não. né? Eu lembro que o meu primeiro emprego lá foi com 17 anos, eu ganhava R$150. Meu Deus. Num hotel, recepcionista de hotel. Uhum. Então, foi onde eu comecei. E meus pais foram sempre ensinando a gente a ser independentes. Uhum. Eu, com 16 anos, já saí de casa, fui morar na cidade. E aí já comecei a me arriscar, ter meu próprio dinheiro. Eu ganhava, acho que R$70 por mês, trabalhando num mini comércio do bairro lá. E aos 18, eu me aventurei em ir para São Paulo. Olha que só. Aí eu arrisquei. Arriscou tudo. Arrisquei tudo, que a maioria da minha família mora na capital. Ah, tá. Porque minha mãe tem 9 irmãos e meu pai tem 9. Meu Deus. Então a maioria mora aqui. Então foi mais fácil. Mas aí eu me arrisquei, vim para São Paulo, comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego aqui foi em farmácia. Aí depois que eu passei para a área da indústria, que aí eu tive uma paixão. Foi quando eu entrei para a área da indústria, eu apaixonei. Que aí eu vim para Valinhos em 2014. Gostei muito da cidade, eu falei, é aqui que eu quero morar. E você fazia o que na indústria? Eu entrei primeiro na área de produção. Tá. E gostei. Aí quando eu vim para Valinhos, eu quis continuar porque eu queria crescer ali. Meu objetivo era fazer uma faculdade de engenharia de produção e crescer na área da indústria. Eu vim para Valinhos, comecei a trabalhar em uma empresa de Valinhos mesmo, depois fui para uma multinacional alemã, que eu fiquei 6 anos. Aí lá foi onde eu cresci. Lá eu tive várias oportunidades e fui para a área administrativa, de planejamento, que eu fiquei até 2019. Que interessante isso, né? Eu tô ouvindo uma coisa bem disruptiva aqui. Só que nesse meio aí teve muita muitos coisa. processos. A gente vai falar aí dos processos. E aí, tipo, não é de onde eu vim aonde eu cheguei hoje, eu sou muito grato pela bagagem que eu agreguei na minha vida. Desenvolveu, né, ao longo de todo esse tempo. Exatamente, porque eu olho hoje o que eu tenho, onde eu cheguei e onde eu comecei, assim, eu lembro meus pais, para comprar um sapato de R$50 parcelava em 4 vezes. E hoje eu vejo que eu tenho coisas incríveis, acessos incríveis que eu não tinha. Antes eu ia ter oportunidade de tomar um açaí. Não tive. Eu vim conhecer coisas de comidas diferentes aqui. Uhum. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha nem energia na nossa casa, era placa solar porque não tinha energia ainda lá no sítio que a gente morava. Então, é uma infância assim que, se pegar para resumir, dá até um livro, né? Porque é muito... O resumo dá um livro. O resumo dá um livro. Não, é curioso, eu tô aqui ouvindo e pensando assim, né? Ok. É um mundo diferente. Não, e como que esse menino... Então, eu tô pensando lá no menino Daniel, com todo esse contexto, morando na roça, né? Na roça, fala, né? Isso. Morando na roça, indo trabalhar com os pais, vendo aquele sistema ali funcionando, tendo tudo isso dentro de você, porque depois aflorou, você mudou, você está numa outra... Como foi isso? De onde vem isso? Você consegue dizer? Assim, é bem difícil, porque os pais que são de lá sempre querem que os filhos cresçam lá. Pois é. Quando os que vêm para cá, sempre vem em busca de melhorias. Sim. De crescer profissionalmente, ganhar mais, ajudar os pais. E assim, foi bem difícil na saída, porque meu irmão já veio primeiro. Ele veio em 2007, eu vim em 2010. E minha mãe sofreu muito com isso, né? Imagino. Porque ela teve até a questão do ninho vazio, essas questões. Sim. Porque minha mãe, ela é muito apegada a gente e ela não imaginava que a gente ia sair os dois. São só vocês dois. Principalmente eu, que era mais apegado a eles. E eu era o mais grudento. Então, assim, ela não imaginava que eu ia sair de lá e vir morar em São Paulo. Até hoje ela ainda cobra ainda, se a gente não vai voltar para lá. Nossa, e você vai lá de vez em quando? Já tem um tempo que eu não vou, por conta dessas mudanças de trabalho, que em 2019 eu mudei de trabalho, que eu saí da empresa que eu estava, então eu tive algumas mudanças que impactou nessa questão de ir para lá. Uhum. E aí de 2023 eu comecei a empreender, então meu objetivo é agora, 2026, eu ir.
Mas minha mãe sempre tá vindo, Sim. então essa questão já facilita mais. Meu pai, ele já não vem. Meu pai, ele só veio no casamento do meu irmão, só. É, Meu pai não gosta tá muito da intocado cidade. lá, tá na Quem é roça. de lá é difícil, ainda mais as pessoas Que que são. cidade que é, Daniel? Oliveira dos Brejinhos. Nunca ouvi falar. Acho É que eu ouvi você falar bem, alguma vez quando é a gente bem conversou. sertão, é bem sertão mesmo. É, né? Que interessante. Bom, você chega em São Paulo, começa a sua vida praticamente do zero, e só em 2023 que você foi para fotografia. É isso? Vai me corrigir se eu Isso. estiver errada. O que te levou a perceber que você tinha esse olhar diferente? Porque a gente estava falando um pouquinho agora há pouco sobre fotografia, é uma coisa que eu gosto e tal, mas nunca quis ser fotógrafo, exatamente. Mas o que fez você perceber que você tinha um olhar diferente para captar coisas diferentes das pessoas? Como é que veio a fotografia para você? A fotografia, eu sempre fui curioso pro lado da tecnologia. Eu sempre, desde quando tinha aqueles celulares que se chamavam de tijolão na época, que não tinha um Aham. joguinho da cobrinha, eu fazia coisas neles que as pessoas falavam assim, nossa, como você Nem consegue sabia que fazer tinha isso aí no celular. É, tipo, a vizinhança inteira na Bahia, quando adquiri o celular, eu configurava. Porque eu pegava muito rápido para mexer. E depois que eu vim para São Paulo, que começou a sair os celulares com câmera boa e tudo mais, eu comecei a fazer foto de natureza mesmo. E fui gostando, fotografava. Eu tinha um perfil que eu perdi ele, que ele tinha quase 40 mil seguidores, que eu fazia as fotos só com celular. E aí eu postava muitas fotos ali. E as pessoas sempre falavam, por que você não vira fotógrafo? E aí nas reuniões de família, aniversário, essas coisas, era só eu que tirava foto. E as pessoas sempre falavam, por que você não vira fotógrafo? Por que Toda você a não vira... família quer uma pessoa assim que tira umas fotos decentes, né? Nos eventos. Porque você fica lá toda Exatamente. feliz no evento, quando vai ver a foto, meu Deus. E eu pegava, tipo, o aplicativo de edição e começava a editar. Ah, Então olha só. eu ia pegando aquele jeito. Tipo, tem programas que eu uso hoje, que tinha para celular naquela época, que eu já usava. Ah, que legal. E amigos meus falavam, na empresa que eu trabalhava, eu fazia foto de produtos, assim, às vezes com celular. O pessoal falava, nossa, por que você não faz curso de fotografia e vira fotógrafo? E aí, em 2022, eu comprei uma câmera por hobby mesmo. Uhum. Falei, vou comprar uma câmera, vou ver como é isso. E fui. Aí, 2023, eu já estava um pouco cansado do CLT, da empresa que eu já estava. E aí, eu falei, quer saber, eu vou arriscar. Comecei a fazer, tipo, casal, feminino, externo, essas coisas. E aí veio que a empresa, eu acabei me desligando da empresa, em maio de 2023. Aí de maio até julho eu comecei a estudar bem a fotografia. Aí o corporativo caiu como uma luva, que as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia. E eu comecei a fazer várias parcerias. Em um mês eu fiz várias parcerias em Campinas com profissionais, empreendedores. E aí foi. Aí em agosto eu aluguei uma sala e comecei o estúdio. E foi assim, tipo, de agosto até dezembro eu tive um boom muito grande. Que eu começo a ver fotógrafos com mais tempo e começo a conversar e eles falam que eu fui muito bem. Porque eu... Você somou várias coisas, Exatamente, né? eu meti a cara, teve aquele prédio lá que você foi, que eu fiz a sua sessão. Aham. O dono dele, que é terapeuta e palestrante, ele me deu uma força gigantesca, o Vitor. Então, assim, ele foi uma chave, uma pessoa muito especial nesse pontapé também. E aí foi. E eu meti a cara, fui para Instagram e tô aqui hoje. E você pegou essa onda, né? Sim. Da história das fotos corporativas. Até um tempo Exatamente. atrás não se falava Não. muito disso. Você ia lá num lugar, tirava uma foto assim com terno, né? Exatamente. Quando precisava de uma foto. Agora as fotos corporativas são elaboradas, super bonitas. Deu um boom muito grande, ainda mais com o digital hoje. O digital é muito forte. Então as pessoas, é o que eu falo, a imagem ela fala muito. E quando você trata de atendimento ao cliente, eu falo que a sua imagem é ter um respeito que você tem com o seu cliente, né? Exato. Que é a mesma forma, você cuida da sua imagem, o cliente percebe que você vai cuidar dele. Se uma pessoa não ter o cuidado nem com a imagem dela do perfil e do Você Instagram... está mandando um recado pro seu cliente, né? Exatamente. Olha que interessante. Nunca pensei por esse lado, mas vou anotar, fazer uma anotação mental aqui. Ah, meu Deus, que interessante. E eu vejo assim, né, do que eu te conheço, que a gente conversa de vez em quando, isso virou quase que um propósito, né?
Quando Sim. você fala da fotografia hoje, as coisas que você... Eu falo, cara, não são simplesmente Não. fotografias. Me fale disso. Eu falo que a fotografia tem que ser um momento de conexão. Até mesmo quando tem pessoas que tá muito acelerada ali para sessão, eu tento deixar ela mais calma para poder entrar na sessão. Porque não Entendi. é simplesmente você ir lá tirar uma foto. Eu falo, sempre que eu entro em contato com o cliente para agendamento, eu falo, é um momento que você tem que tirar um tempo e viver aquilo. É você se desconectar do externo e focar ali, que ali você vai transmitir tudo. Essência, valor, profissionalismo. Então, quanto mais você se entrega na sessão, mais você transmite o seu potencial, a Melhora sua a essência. conexão com as Melhor a pessoas, né? conexão. Então, assim, cada pessoa tem um perfil. E esse perfil é muito importante ali durante o posicionamento. E é algo que hoje eu ainda trabalho forte. Que eu não tenho uma agenda que eu marco sessões uma em Uma em cima da seguida da outra. outra. Eu ou marco uma de manhã ou marco uma à tarde, porque eu preciso desse tempo. É um tempo que eu tenho desde o preparo do estúdio até o preparo da sessão ali que eu sento, analiso o perfil do cliente, se ele tem LinkedIn, eu entro no LinkedIn. Aí eu separo ideias para a sessão dele. Aí o cliente chega, eu ainda bato um papo com ele. Descontrai o cliente primeiro. Tento entender mais sobre ele Aham. ali, objetivos, propósitos dos retratos. Aí só depois eu entro para a sessão. Tem sessões que já tem um objetivo ali focado. Tem pessoas que já deixa claro que ele deseja. Uma sessão de 3 retratos, por exemplo. É uma pessoa que ele só precisa WhatsApp e Instagram. Aí é uma sessão mais tranquila, mais rápida. Não tem problema. Mas tem clientes que eu trabalho bem ele antes ali para chegar na sessão e ele entregar o máximo dele. Mulher já tem mulheres que são mais fechadas, tem mulheres que elas sabem que o momento é delas, então ela se entrega e sai sessões assim espetaculares de entrega, de essência, de conexão, então elas transmitem um posicionamento muito forte. Que bacana. E você vai fazendo amigos, né, pelo caminho, né? Hoje, pelas contas que eu já tenho, assim, eu já passou aí cerca de 600 pessoas Nesse período. em 2 anos. É bastante gente. É bastante. Se for somar aí, é quase uma pessoa por dia. Que bacana. Então, assim, eu sou muito grato mesmo porque eu já fiz mentorias e já conheci outros profissionais que teve muita dificuldade, que não atingia metade do que eu atingi nesses 2 anos. Então, eu sinto que eu conectei com muitas pessoas. Então, muitas pessoas assim parabéns. que aprendi muito e agreguei para elas também, né? Sim, é uma troca, É uma troca. bem poderosa. Ainda mais o bate-papo antes ali, que chega a durar 1 hora. Então, é uma troca bem grande. Daniel, o que tem ainda dentro de você, ou talvez tenha muito, né? Daquele garotinho lá de... Como é que era mesmo o nome da cidade? Desculpa. Oliveira dos Brejinhos. Oliveira dos Brejinhos. O que tem daquele garotinho no Daniel de hoje, fotógrafo corporativo? Ainda tem o Daniel que é um pouco acanhado ainda. Tímido. Era o Daniel que se escondia atrás da mãe um pouquinho quando ia num lugar que as pessoas começavam a brincar, mas tem o Daniel também que é acolhedor, tem o Daniel que é carinhoso, tem o Daniel que ele que é bem família, que isso é uma coisa que eles me ensinaram muito. Então, essa questão de conversa, de estar em contato com pessoas extraordinárias, é algo que eu gosto muito. Então, isso que no estúdio hoje é algo que me completa. Sim. Por isso que eu tento sempre conectar com pessoas que têm uma essência muito leve. E graças a Deus ele só manda pessoas assim. É a sua mente poderosa, né? Conectada com a mente de Deus, que vai trazendo para você as pessoas que se afinizam com o seu trabalho. Isso é incrível. São pessoas que se conectam, são pessoas que têm um coração gigantesco. Então, graças a Deus, eu tenho excelentes clientes. Eu falo muito sobre isso no meu trabalho, né? A gente carrega aquela criança lá de trás, com tudo, né, Daniel? Com as dores pelas quais ela passou, com os aprendizados, os valores. Não foi... Você não me contou uma história horrível aqui, mas tem gente que tem histórias muito difíceis. Sim. Mas eu falo, olha, não foi tudo horrível o tempo todo, senão você não estaria aqui. Então, aquela parte difícil está ali, mas também todos os valores, a conexão com os pais, a questão da família. Muito legal isso. Perrengues na vida a gente vai ter. Vai ter sempre, jeito. né? Vida é igual perrengue. Bom,
Eu quero saber um pouco de uma história que você compartilhou comigo sobre o Jerry, né? Uma perda que você viveu importante, alguém que te transmitiu conhecimento. Fala um pouquinho pra gente dessa parte aí. Quem foi o Jerry na sua vida? Qual foi os principais aprendizados? Ele foi um cara assim que, além de me abrir portas, ele me ensinou muitas coisas na questão de ser humano. Porque eu conheci ele, foi a multinacional que eu trabalhei em Valinhos. Eu conheci ele na entrevista. Eu cheguei em Valinhos, comecei a trabalhar em uma empresa e eu não gostei muito de trabalhar lá. E eu lembro que a moça que fazia as contratações por uma agência, ela falou, abriu uma empresa em Vinhedo, assim, assim, assado. Eu falei, eu quero, marca minha entrevista. E fui. E ele foi aquele cara que eu sentei assim na frente dele para fazer a entrevista. E no final ele falou que ele era o gerente da empresa. Só que até o momento dele falar que era o gerente, Você era nem uma sabia. conversa leve, era um cara assim que ele te acolhe, que ele te abraça. E ele me ensinou muitas coisas do que é ser gerente, do que é ser chefe e o que é ser um líder. Porque eu trabalhei com ele 6 anos nessa empresa, eu aprendi com ele valores, o que é valor, o que é dinheiro, o que é oportunidades. E ele foi um cara que durante o processo de gestão na empresa não tinha uma pessoa que falava mal dele ou que não gostava dele, porque ele é aquele cara que acontecia qualquer coisa, ele não falava pega e resolve, ele falava vamos sentar aqui e vamos resolver junto. Um gerente, ele poderia muito bem virar as costas e fala com o seu supervisor e resolve. Ele me deu muitas oportunidades. Eu entrei nessa empresa como auxiliar de produção. Com 6 meses eu fui pro administrativo. Ele acreditou no meu potencial. Ele viu, né? E falou, não, Daniel, eu quero você aqui. Vem trabalhar comigo aqui em cima, na parte administrativa. Eu quero que você cuida dessa parte. Fui. E fiquei 6 anos. Ele me deu a oportunidade de ir pro Peru, de ir para Argentina, trabalhos que poderia ser outra pessoa. Ele falou, não, eu quero o Daniel que vá. E ele me ensinou muito como pessoa, porque ele era aquele cara que era um chefe, um líder, abriu portas para mim dentro da empresa, me apoiou nas decisões da vida. Eu lembro que a minha primeira moto, ele que sentou comigo, que calculou tudo, falou, não, vamos comprar sua moto, vou ajudar você. Ele fez tudo isso, minha faculdade, ele foi lá, correu atrás da minha faculdade, falou, não, você vai fazer faculdade, vou buscar que a empresa pague para você. Correu atrás da minha primeira faculdade, fez acontecer. E dentro da empresa ele sempre foi o cara que, se eu precisasse de qualquer coisa, ele estava ali. Se ele precisava de qualquer coisa, eu estava ali. Se ele chegasse um domingo e falar, Daniel, ó, choveu, tá entrando água na fábrica, eu preciso de você aqui. Eu ia lá. Isso aí era uma troca. E eu ia numa boa. Sabe aquela pessoa que te chamava e você não pensava 2 vezes? Era ele. E assim comigo também. Teve várias situações que eu fiquei doente e tudo mais. Ele simplesmente falava, não, tranquilo, fica em casa. Você precisa ir no médico, quer que eu te leve? Eu falava que ele era meu pai fora da empresa. E aí em 2019 ele foi desligado da empresa. Ele abriu outra empresa. E aí ele falou, vou levar você junto, eu quero você lá comigo. E ele abriu outra empresa. Aí veio a pandemia, ficou 2020 inteira a empresa fechada, sem poder, por causa da documentação e tudo. Em 2021 começou a rodar a empresa. E aí eu saí em 2021 da que eu já estava 6 anos com ele e fui trabalhar com ele na empresa nova. E tipo, ele era um cara assim que ele tinha contato com todo mundo. Se ele falasse, tô com essa dor de barriga aqui dentro da empresa, ele tinha um contato de alguém para resolver aquele problema. Isso é bem relacionado. Porque ele era formado em engenharia civil e ele construiu muitas empresas no Brasil. Tem empresas famosas que ele construiu. Ele falou que só teve um aeroporto no Brasil que ele não atuou. Interessante. E essa empresa que ele abriu era de envase de bebidas, então ele buscou vários contratos gigantes assim que ele tinha dentro de empresas grandes. E começamos essa empresa em 2021.
E aí veio mesmo com a pandemia, não tinha nem vacina nessa época ainda. Aí em março de 2021 a gente fez uma reunião fechada e tinha uma moça lá que tava com dor de garganta e ela não queria participar da reunião, só que o CEO obrigou ela a participar e foi 12 pessoas para a sala. E aí todos contraíram o Covid. Aí eu fiquei ruim, várias pessoas ficou ruim, eu fui parar no hospital 2 vezes e ele foi entubado. Ele segurou muito, na verdade, em casa, né? Ele era aquele teimosão que achava que ia superar tudo ali. A gente brigava com ele, vai no médico. Ele não foi, ele foi entubado. E ele ficou 45 dias na UTI entubado e não resistiu. Ele veio a falecer no dia 2 de abril de 2021. E foi assim, foi uma perda que eu senti drasticamente. Claro. Porque não sei se é porque eu sempre trabalhei com ele, ele era aquele guia que eu tinha dentro das empresas. Só sei que as 2 empresas que eu trabalhei com ele, as 2 fecharam logo em seguida. Porque ele era aquele cara que sabia fazer a gestão certa, sabia ter a equipe certa, sabia comandar uma equipe para ter resultados. Ele não tinha tempo ruim. Para ele a vida era sempre perfeita. Às vezes aconteciam umas coisas assim que não tirava o brilho dele. Ele chegava fazendo piada do que aconteceu. E ele me motivava muito nisso, porque eu via nele que ele era o cara que sabia ver que o problema era só um problema. Se você se entregasse ao problema, aí já viraria um problema grande. Mas se você não se entrega... Olha para a solução, né? Ele resolvia tudo. Ou resolvia ou sabia levar aquilo de forma leve. E ele é um cara assim que até hoje, eu penso muito nele em situações. Às vezes eu tenho situações do dia assim que eu paro e penso, o que o Jerry faria? Ele virou quase que um mentor. Exatamente. De uma outra... Se fosse... Até mesmo quando eu passei em 2 empresas brasileiras depois que eu trabalhei com ele... E executando a mesma função, e eu pensava, nessa situação, o que o Jerry ia me falar para fazer? Então eu tenho ele até hoje, como um cara assim que me guia em muitas situações. Que bacana. Então ele para mim ele vai ser eterno. Eu falo para qualquer um isso. Olhando assim o aspecto emocional, como foi atravessar esse luto de uma pessoa tão importante, no meio da pandemia, que estava tudo tão controverso, tão bagunçado? Na pandemia eu perdi ele mais próximo. Foi ele e uma tia. Minha tia eu senti muito também, porque era uma pessoa muito próxima mesmo. Mas ele, eu não sei se era a conexão que a gente tinha, que era muito forte, que foi uma perca que eu senti durante alguns meses. Sim. Que é natural, né? No processo que ele estava entubado ali, a gente já estava sofrendo. Mas assim, depois que ele veio a falecer, eu lembro até hoje que foi uma tarde que o pôr do sol estava maravilhoso. E aí a minha gestora, que trabalhou comigo e com ele, ela mandou mensagem, o GR acabou de falecer. Aquilo ali para mim foi uma pancada, porque eu ia para a empresa, eu ficava... Como vai ser a empresa sem o GR chegando ali de manhã, dando aquele bom dia caloroso, sem o GR ali no meio da produção fazendo piada? Porque ele era aquele gerente que ele ia pro meio da fábrica, colocava a mão na massa, brincava com todo mundo. E é muito difícil a gente processar o luto de uma pessoa que representa tantos papéis. Sim. Então ele era o chefe, era o gerente, era o amigo, era um mentor, era um guia, era um cuidador, era um pai. Muitos papéis na mesma pessoa, né? Então, assim, foi meses. Hoje eu tenho ele como referência, até mesmo porque eu passei em empresas brasileiras e via a gestão das empresas brasileiras e eu falava assim, gente, é único dele isso. Não vai ter outro. Porque faltava um Jerry aqui. Falta em muitos lugares, falta muito. Então ele é um cara que vai ser eterno na minha vida.
Eu te perguntei sobre essa questão emocional, porque é um dos trabalhos que eu faço em consultório, é ajudar pessoas a superarem isso que eu chamo de um esquema emocional que você pode estar preso, né? Não acredito que não seja o seu caso, mas a gente encontra isso. Você tem uma perda que ela engloba vários papéis, então é muito difícil processar um luto dessa forma. Pandemia, um caso à parte. Já tínhamos ali toda a história, o medo de como as coisas estavam se desenrolando, outras perdas. Então, a superposição, né? Sobreposição de lutos. Então, eu perdi uma tia, perdi o Gel e, de repente, perdi mais pessoas. Então, essa sobreposição também dificulta. E o risco que a gente corre é de ficar congelado nisso. Eu vejo você falando de uma forma leve. Pelo menos aqui a gente está conversando e parece que você processou isso. Ele virou tipo um mentor. Ele está ali, qualquer coisa, até, né? Entre aspas, estou tentando entender o que ele me falaria aqui. Mas a gente vê histórias, né? Vê histórias. Assim, no começo, que depois que ele faleceu, eu acabei ficando ali 1 mês ou 2 na empresa, porque virou uma turbulência lá. Imagino. E quando eu fui para outra empresa, foi bem difícil. O primeiro mês, assim, foi bem difícil porque eu ficava sempre buscando referência dele ali dentro, né? Procurando pelo GR ali naquele lugar, né? Exatamente, né? Então, é bem difícil. Mas hoje, graças a Deus, ele é o cara que, assim, eu trago no coração um carinho enorme e é uma referência em muitos pontos da vida aí que ele me ensinou. Isso é tão poderoso, né? Sim. Uma pessoa que passa e deixa uma marca tão profunda. Eu nunca imaginaria isso, né? Foi algo assim que me marcou porque a forma que ele levava a vida e que ele gerenciava uma empresa, que hoje eu não vejo isso em nenhum lugar. Mas é algo que você pode replicar, né? Porque Exatamente, ficou para você, sim. né? E você também estava aberto, né, Daniel? Se a gente for ver um pouco dessa história do menininho que saiu lá da cidade, lá do interior da Bahia e está aqui, isso é seu. De querer aprender, crescer, eu aprendia buscar. Muito rápido as coisas. Sim. Então era isso que ele tinha, que ele falava para mim que gostava muito. Eu decorar a posição de um estoque com mais de 50 posições, eu decorar, tipo, chegar numa reunião e falar a peça X está na posição tal, número tal. As coordenadas. Eu gravava tudo isso. Hoje não GPS. Mais. Mas lá com meus 23 anos, eu gravava tudo isso. Gravar. Que interessante. Bom, você falou uma coisa muito bonita assim, que eu quero trazer aqui para a minha audiência. O meu trabalho faz as pessoas se enxergarem com outros olhos. É muito legal isso. Existe uma coisa chamada espelho, né? Que a gente chega lá em casa, pentear um cabelo, olha no espelho, a gente está vendo uma coisa ali. Vai para o ensaio fotográfico contigo, que eu passei por isso. Então, ali você é visto de lá para cá, né? Eu sou vista, né, de você para mim, você faz as fotos. E aí, quando eu olho, eu falo, gente, nem eu conheci esse meu lado. Olha, que bonito, que interessante. Como é essa história de ajudar as pessoas a se enxergarem com novos olhos, de um outro jeito? Isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte porque eu surpreendo muito os clientes. Às vezes eu posiciono, passo uma pose para ele e tem muitos que, principalmente homem, né? O homem ele já é mais fechadão ali para fazer algumas poses. E ele fala, não, essa pose aí não vai ficar legal e tal, essa mãozinha no queixo. Mãozinha no queixo. Aí depois que eu tiro a foto e mostro, eu falo, nossa, que fotão, hein? Hoje mesmo aconteceu com um cliente hoje cedo. Eu passei a pose para ele e falou, mas será que vai ficar boa? Eu não gostei dessa mãozinha no queixo aí. Aí eu falei, faz. Depois você me conta. Aí fiz 2 fotos dele assim, ele falou, nossa, essa ficou muito legal, hein? É a que eu mais gostei. Tá vendo? Eu não dei nada para aquela pose que você passou. Então a fotografia que eu falo é de você se enxergar, é você se entregar na sessão e deixar eu ser seus olhos, te ver de outro ângulo. Até porque você já estudou a pessoa, né? O perfil dela. Exatamente, você já tá porque indo além. Tem pessoas que têm uma essência tão poderosa que tem poses que ela acha que não vai entregar aquilo, mas ela entrega muito que fica aquele retrato que ela olha assim, uau, sou eu mesmo? Tem muito isso, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, sou eu aí mesmo? Agora, Daniel, isso é muito empoderador. Eu falo muito aqui de empoderamento, você sabe, né, de empoderamento feminino.
eu imagino que muitas pessoas chegam para fazer uma foto contigo, cheio de crenças limitantes, Sim. de medos, de inseguranças e saem de lá se sentindo diferente. Sim. Acontece isso? Muito. Já teve gente que tremia os lábios, de tão nervosa de estar ali fazendo as fotos e depois sair assim, não, a seleção, já ali na seleção mesmo, que hoje eu faço a seleção após a sessão, a pessoa já fica ali olhando os retratos passando, então ela já está se conectando. E muitos ficam tipo, nossa, que foto, nossa, sou eu mesmo, nossa, eu tô linda, nossa, eu tô... Tem uns que já tiram foto, deixa eu mandar para minha esposa. Tem uns que mandam a esposa, nossa, é você mesmo? É. Porque assim, tá se enxergando, a pessoa tá muito acostumada com a selfie. De autofotografar. E o retrato não. O retrato, quando você se entrega, você deixa o fotógrafo te guiar, ele pegar os pontos ali que te traz referências importantes, ele vai extrair de você coisas impactantes. Que nem você sabia que tinha. Que nem você sabia que tinha. Que até o momento que eu tô clicando mesmo, tem pessoas que vai demonstrando ali as posturas que traz a essência dela. E ali mesmo eu vou usando. Às vezes eu dou um tempo pro cliente, fico conversando com ele e ele tá ali fazendo algumas poses ali que é dele. E ali traz essa essência, esse empoderamento, essa autoridade dele. E aí eu aproveito e já clico aquilo ali também. Que bacana. Tem pessoas que vai se conectar mais sentado no chão, sem um calçado. Tem pessoas que vai se conectar mais com fotos mais leves, fazendo um sorriso mais espontâneo, mais de conexão. E tem aqueles clientes que vai se conectar mais com o sério, porque é dele. Tá tudo bem. Então, tipo, sorrindo não faz parte dele. Ele é aquela pessoa que é mais fechada. E tá tudo bem. Tá Ele tudo transmite e faz retratos impactantes do mesmo jeito. Por ser terapeuta, né, há muitos anos, são 26 anos trabalhando na área da saúde mental, eu tenho esse viés terapêutico das coisas, né? Eu olho pelas coisas por esse ângulo. Você olha pela câmera fotográfica e eu pelo viés terapêutico. Eu vejo um quê de terapêutico nisso. Sim. Porque a pessoa chegou lá travada, insegura, com crenças limitantes que ela pode estar trazendo de histórias de vida. Né? Em outras gravações já conversei sobre isso e vou trazer isso aqui de novo. Nós temos marcas profundas em nós que ditam a maneira como nós nos sentimos, como nós nos vemos, como nós nos expressamos. Exatamente. E, olha só, de repente, basta que alguém traga um olhar novo de nós para nós mesmos, nós mesmas, para que a gente comece a pensar, nossa, então tem tudo isso aí dentro de mim, e aí começa uma virada ali, né? Exatamente. Eu divido muito porque o lado masculino ele é mais fechado. Sim. Ele não se expressa tanto. Alguns homens, eles se expressam ali, fala depois da sessão que gostou muito, que se sentiu bem, mas o lado feminino, ele é muito... Eu vejo a fotografia pro lado feminino muito poderoso. Teve uma cliente mesmo que eu fiz esse ano aqui em Indaiatuba, que ela tinha separado recentemente. E ela fez, assim, ela trabalha CLT numa empresa e ela queria fazer. E ela fez. E ela ficou, assim, fascinada. Ela falou, nossa, esses retratos fez eu me reencontrar comigo mesma. Olha que lindo. Que poderoso. Fez eu ver o meu valor e o quanto eu sou maravilhosa. Porque a pessoa, ou ela vem ali de uma autoestima baixa, vem de uma As histórias, desvalorização com ela mesma. E o retrato traz esse poder. Mostra esse poder da mulher ser poderosa, da mulher ser empoderadora, dela ter uma força dentro dela ali. E o retrato traz isso. Isso é transformador. É transformador. Eu falo que tem muitas pessoas que saem lá e falam, nossa, foi uma fototerapia. Não, e depois a gente fica viciado nesse negócio aí. Toda hora a gente quer ir lá fazer um ensaio. Muda o cabelo, já vai fazer o ensaio. É lógico, porque você quer ir lá e viver essa experiência de se ver novamente depois de uma fase de mudança da sua vida. Eu acho isso muito bacana. Por isso que a gente tem que trabalhar juntos, Daniel. Juntar o seu trabalho com o meu. Fazer uma parceria. Bom, o que você descobriu sobre você mesmo, fotografando esse monte de histórias, porque você, na verdade, você fotografa histórias, né? Você conversa com a pessoa antes, entende um pouco dela, conhece o perfil. Sim. O que você acha que te ajudou? Valores pessoais? O que mudou aí pro Daniel? O Daniel mudou muito na parte do Daniel ser mais aberto. Uhum. Como eu venho de uma cidade da infância que é... O vizinho mais próximo era 3 quilômetros para ver meio isolado, né? Isolado, tipo...
a escola até a 8ª série, até a 5ª série era poucas pessoas porque era área rural. Então vem de um ambiente que te bloqueia muito desse contato com o público. Sim. E vir para São Paulo foi um desafio, porque é contato com outras pessoas. Nossa. Então, a timidez, a vergonha, isso hoje eu ainda tenho, mas eu meter a cara na fotografia e me conectar com muitas pessoas me fez ser outra pessoa hoje, me faz ser uma outra pessoa. Também se ver com outros olhos. Se ver com outros olhos. Eu me valorizo mais, eu me conecto com pessoas que têm outro pensamento, que traz ideias novas, que traz visão novas. Então, eu vou amadurecendo como pessoas. Nesses 2 anos, eu já mudei muita coisa, muita. Questões pessoais, questões de família, amadurecimento dos comportamentos do dia a dia, tomada de ação, atitudes, relacionamento com as pessoas, tudo. Né? Melhora, eu falo que empreender é algo fantástico. Dá dor de cabeça? Muita. Mas é transformador. Com certeza, que bacana. Se você está gostando desse podcast, está muito interessante essa conversa aqui com o Daniel, ensinando para a gente que é possível nós nos conhecermos de uma outra maneira, nos vermos com outros olhos. Então aproveita, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo. Tem pessoas que estão precisando ouvir isso que a gente está falando aqui no nosso podcast. Daniel, antes da gente seguir, deixa eu pedir uma coisa para você. Se as pessoas quiserem se conectar com você nas redes sociais, onde elas te acham? Hoje eu tenho o Instagram, que é danielmagalhães.retratos, e tem o meu site também, que é danielmagalhãesretratista.com.br. Então lá você conhece o meu trabalho, conhece um pouco da minha história lá também. E o Instagram eu tô todo dia postando, então tem stories, tem bastidores, então ali você acompanha um pouquinho do mundinho do estúdio ali, como é no dia a dia. O mundão do estúdio, né? Eu tô sempre olhando lá as fotos, eu acho incrível esse trabalho, eu gosto demais. Já tem uma mudança gigantesca de quando você fez comigo e hoje, né? Pois é, a gente sempre crescendo, se desenvolvendo. Exatamente. Né? Você falou uma frase que eu também fiquei impactada com ela, né? Nunca permita que alguém apague o seu brilho. Isso fecha muito com uma visão que eu tenho de mundo também, que todo mundo nasceu para brilhar. Nós somos equivocados quando achamos que a gente precisa ficar se escondendo, não é, Daniel? Exatamente. Entrando atrás de qualquer coisa. Sim. Nós nascemos para brilhar. Exatamente. Traz um pouquinho para mim de onde veio isso. Isso, eu falo que eu aprendi muito nessa questão da fotografia, porque eu conheço muitas pessoas que têm muita bagagem. Tipo, uma bagagem gigantesca e ela ainda tá ali meio que fugindo de se arriscar, porque as outras pessoas falam, não vai dar certo, você não consegue, isso aí é para quem é rico, isso aí é para quem... Então, isso é algo que eu tento sempre trazer, principalmente na sessão. Eu vejo que tem muitas pessoas que vai ali fazer as fotos porque sabe que o mercado hoje precisa, mas eu vejo que tem muitas pessoas ali que tá meio com receio de arriscar, de ir para frente. Então, tem pessoas que falam, arrisca, faz dessa forma, busca dessa forma. Tem pessoas que chegam para mim, como você saiu do CLT assim e arriscou? Eu contei. Assim, se eu for pegar o Daniel lá atrás, o Daniel não estaria aqui hoje. Sim. Porque muitas pessoas falavam, isso não dá certo, pra que isso? Você vai largar o CLT que é garantido pra virar fotógrafo? Ou poderia estar lá na roça ainda, nada de certo, nada de errado, mas que poderia. Uns perguntam, você trabalha só com fotografia? Poxa! Já dá trabalho pra caramba já. Então, eu falo, nunca deixe as pessoas apagar seu brilho, porque ter sempre pessoas que vê o seu potencial. Isso eu falo em casa para minha esposa mesmo, porque ela começou a empreender. Eu falo, vai, corre, busca, porque você tem capacidade disso. Acho que todos têm capacidade de chegar longe. Basta ela se arriscar. A gente tem os bloqueios do dia a dia, os bloqueios de infância, tem. Isso faz parte, mas não desista. Busca, batalha, que o seu brilho vai continuar ali. E ele só vai aumentar. Cada vez aumentar, isso que eu ia falar. Só aumentar. É isso. Eu acho que quando essa ficha cai pra gente, que a gente nasceu para brilhar, eu passei por isso, né, no meu processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento, quando eu fiz a formação da hipnoterapia. Então, as minhas formações, elas eram sempre assim. Você vai lá, aprende a técnica e passa pela técnica, né? Sim. Você não pode
fazer coisas com as outras pessoas que você não experimentou. E teve um dia que foi tipo uma ficha que caiu para mim. Eu nasci para brilhar. Chega dessa história de ficar nos bastidores da vida. Vou protagonizar a minha história, vou liderar a minha própria história. E aí a chave virou e daí para frente a gente só vai, né? Exatamente. Não tem mais como parar. Eu já tive muitos momentos na fotografia mesmo que eu pensei em desistir. Mas só que Deus, ele é tão bondoso que ele manda uma pessoa ali para te fazer acreditar. Perceber que não é para desistir. E isso vem como cliente mesmo. Tem cliente que chega ali após a sessão, ele vai olhar para você e falar, cara, você é incrível, cara. E aquilo te acende uma chama ali. Quando você tava com... Exatamente, porque tem as questões do dia a dia que você vai passar os perrengues ali e vai dar vontade de desistir. Mas hoje eu vejo que eu tô na área que eu sempre quis. Porque mesmo com as dificuldades, é algo que eu amo fazer. Amo fazer. Quando a gente faz o que a gente ama, Exatamente. Né? Às vezes ou tem cliente que fala assim, eu não quero roubar seu tempo, não, que tá com pressa. Eu falei, tranquilo, pode ficar aí. Relax. E pra gente encerrar essa nossa conversa que tá maravilhosa, não queria que acabasse, você disse algo também, acredite em Deus, quando você menos espera, Ele te surpreende. Eu sinto que teve uma fé que guiou você da Bahia até aqui. Talvez algo, não sei se você para muito para pensar nisso, porque a gente vai indo, né, Daniel? Quando vê, a gente está lá. Esquece de tudo que você passou nesse processo, né? Como essa fé sustentou você nos momentos de perda, de dificuldade, para você estar aqui hoje nos contando essa história? A fé é aquele, como eu já li, né? A fé, ela não precisa ter tamanho. Desde que ela pode ter o tamanho de um grão de arroz, mas desde que você tenha aquele grão de arroz de fé. E teve muitos momentos assim que eu achava que eu não tinha mais esperança que ia acontecer algo, que ia ter aquela mudança que eu esperava. Uhum. E eu vi que tudo é no tempo dele, não adianta. Não adianta se desesperar, não adianta você perder o sono, não adianta você querer pular da ponte. Não gasta sua energia com isso. Não vai, porque é no tempo dele. E ele mostrou isso muitas vezes. E no processo de empreender é onde ele vai te mostrar mais ainda. E no meu processo de fotografia ele me mostrou muitas vezes. Não desista, é no seu tempo, a hora certa vai acontecer. E isso... Esse ano mesmo foi um ano que a gente teve muitas mudanças de cidade. Eu mudei de estúdio para cá. Sim, está aqui agora com a gente em Indaiatuba. Exatamente. Maravilha. Então, tipo, por trás dessas mudanças teve muitos problemas que a gente passou. E assim, ele foi mostrando o caminho certinho. Teve momentos que meu coração estava ali apertado, que eu falava, será que eu vou conseguir? Só que eu falava... Vai. Entreguei para ele minha ansiedade, meu medo, minha preocupação. E foi. E hoje, nesse segundo semestre, assim, ele está sendo incrível, que ele está mostrando o porquê que a gente precisou daquele processo difícil antes. Sim. Que era para amadurecer, era para ver que ele não nos abandonou, que era para coisas boas acontecer. Então, as coisas acontecem agora, assim, flui. Maravilhoso. Não precisa eu ficar me maltratando para aquilo acontecer. Flui naturalmente. Eu gosto muito de uma frase que diz, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Então, se a gente confia, a gente tem que fazer a nossa parte, é óbvio, ficar deitado lá esperando que caia na cabeça não vai adiantar, mas se a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. E quando nós estamos trabalhando, fazendo algo por um propósito maior, as coisas simplesmente fluem. E ele está vendo ali a nossa batalha, né? Exato. Ele não está dormindo. Ele vê até a nossa batalha quando a gente está chorando no chuveiro. Então, no final das contas, é sempre entre nós e ele, né? Exatamente. Daniel, que conversa incrível. Eu quero que você deixe uma mensagem para a minha audiência. Você sabe que o meu público é tipicamente feminino, eu atendo homens também, mas eu tenho muitas mulheres que me assistem. Sim. E para aquela mulher que está ali com problema de autoimagem, que está com autoestima baixa, tudo isso que a gente falou assim, o que você poderia dizer para fechar com chave de ouro a nossa conversa aqui? Eu falo para as mulheres que tá com esse bloqueio da autoimagem, da autoestima,
Permita viver essa experiência. Permita ser fotografada por outros olhos. Permita viver essa conexão, você com a câmera. Vai ser um momento seu, vai ser um momento único. Eu garanto que você, quando sair de lá, você vai ter outra visão sobre você. Vai se amar mais, vai se valorizar mais. Você vai ver o poder gigantesco e a força que você tem dentro de você guardada, que você precisa mostrar para o mundo. Então, liberte-se, perca a vergonha, viva a experiência, viva esse momento, que a fotografia, ela transforma. Basta você se entregar da forma certa para essa transformação, porque ela vai revelar coisas que você nem imaginava carregar, que você desacreditava ser, mas que você sabe que você é capaz. E ter o profissional certo atrás da câmera faz toda a diferença. Daniel, estou muito feliz de ter conversado com você aqui no Poderosamente Podcast. Foi um prazer, uma honra muito grande te receber aqui. Você sabe que eu tenho você em alta conta, você tem todo o meu respeito, seu trabalho é maravilhoso, é incrível. Também tenho um carinho enorme por você, pela sua história. Então é um prazer imenso estar aqui. Tô assim, abrir essa porta para mim estar contando um pouquinho, né? Tô muito feliz mesmo e grato. Maravilha, maravilha. Bom, vamos deixar aí no ar novos encontros aqui. Com certeza. Vai ser uma honra te receber de novo aqui, tá bom? Bom, estamos encerrando esse episódio incrível aqui do Poderosamente Podcast. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você baixar o Guia das Corajosas, que faz parte do movimento das Corajosas. Você vai clicar no link, tem lá 3 perguntinhas para você responder e você já vai conseguir baixar o Guia das Corajosas para você, sobre o movimento de nós mulheres, que com coragem chegamos até onde chegamos. E esse guia fala dos nossos esquemas emocionais, aquelas questões de infância, adolescência, os nossos traumas que ainda não foram resolvidos e como a gente faz para superar isso. Vai ser um prazer ter você dentro do movimento das Corajosas. Então baixe o guia e histórias como essa do Daniel sempre acontecem aqui no Poderosamente Podcast, então se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, o Daniel vai responder depois aí os comentários também se vierem, e vamos nos conectar, não só por aqui, mas pelo Instagram, porque vai ter todas as referências do Daniel lá para você vir com a gente. É isso, estamos juntos, até o próximo episódio do Poderosamente Podcast. Muito obrigada.